Depois do meu parto, eu deixei meu ex ser o primeiro a segurar o nosso recém-nascido, porque achei que ele merecia mais do que o meu marido. Mas tudo desmoronou quando meu marido voltou. Ele expulsou meu ex e depois foi embora. Em pânico, liguei para a família dele tentando colocá-los contra ele, mas isso também deu errado. Agora estou sozinha com o bebê, e todo mundo sabe que ainda amo meu ex. Meu marido acabou de me entregar os papéis do divórcio na maternidade, enquanto eu ainda estava ligada à epidural. Dei à luz nossa filha há 3 dias. Durante o parto, meu ex apareceu no hospital. Ele soube, por amigos em comum, que eu estava tendo o bebê. Namoramos por 7 anos antes de eu conhecer meu marido. E sim, nosso término foi confuso, mas ele disse que queria se desculpar pela forma como as coisas acabaram entre nós. Meu marido saiu para buscar um café e logo depois meu ex chegou. As enfermeiras presumiram que ele fosse o pai, já que estava segurando minha mão durante uma contração. Quando perguntaram quem deveria cortar o cordão umbilical, eu estava fora de mim por causa dos analgésicos e da exaustão. Eu disse, deixe ele fazer. Ele esperou mais tempo. Eu quis dizer que meu marido tinha esperado mais por esse momento. Mas meu ex pegou a tesoura. A expressão no rosto do meu marido quando voltou vai me assombrar para sempre. O copo de café caiu da mão dele. A enfermeira estava entregando nossa filha recém-nascida ao meu ex, que chorava e a chamava de linda. O que diabos está acontecendo? Meu marido disse. Desculpa, meu ex respondeu, tentando devolver o bebê. Ela que pediu, eu achei. Saia daqui, meu marido disse. Agora, as enfermeiras fizeram meu ex sair, mas o estrago já estava feito. Meu marido segurou nossa filha por uns 5 minutos antes de colocá-la no berço. Preciso de um pouco de ar, ele disse. Foi a última vez que o vi antes do advogado aparecer. Enquanto ele estava fora, entrei em pânico. Liguei para a mãe dele, para a irmã, para o melhor amigo. Disse que ele tinha me abandonado no hospital com o bebê porque estava com ciúmes do meu ex. Falei que ele era controlador e irracional, que não conseguia lidar com o meu passado. A mãe dele o chamou de decepção. A irmã disse que estava enojada. O melhor amigo afirmou que havia perdido todo o respeito por ele. O que eu não mencionei foi a mensagem que mandei para o meu ex uma semana antes. Queria que fosse seu. Meu marido encontrou quando pegou meu celular 2 dias atrás para ligar para o médico. Ele não disse nada, apenas tirou prints e os encaminhou para o advogado. No pedido de divórcio, consta abandono dos direitos parentais. Guarda total para mim. Nenhuma visita solicitada. Os documentos dizem que o requerente acredita que a criança estará melhor servida pela convivência com o parceiro preferido da mãe biológica. A família dele não atende mais minhas ligações. Eles sabem da mensagem. A irmã dele me mandou apenas uma. Você conseguiu o que queria. Meu ex não me procurou desde o hospital. Mandei mensagem dizendo que meu marido havia me deixado e perguntei se poderíamos conversar. Ele visualizou, mas não respondeu. Estou sozinha com o recém-nascido neste quarto de recuperação. A enfermeira continua perguntando se alguém virá nos buscar. Eu venho dizendo que meu marido está estacionando o carro há 2 dias. Minha mãe chegou hoje de manhã. A primeira coisa que disse foi: você sempre amou demais aquele seu ex. Eu destruí meu casamento por um homem que nem se deu ao trabalho de responder uma mensagem. Meu marido abriu mão da própria filha porque eu o fiz acreditar que ele era a segunda opção. Talvez ele fosse. Será que estou errada por ainda esperar que meu ex volte? Ou sou exatamente a vadia que todo mundo acha que eu sou? Ah, e meu marido acabou aparecendo na casa da minha mãe com um caminhão de mudança e 4 caras da equipe de construção dele. Eles levaram tudo que ele havia comprado, enquanto minha mãe gritava com eles da varanda. Tudo foi embora. O anel de noivado que deixei no criado mudo, ele mandou o advogado enviar um mensageiro para buscá-lo enquanto os rapazes trabalhavam. Até a cafeteira ele levou. Isso é roubo, minha mãe gritava. Confira os recibos, foi tudo que ele disse. O primo dele trabalha no banco onde tínhamos a conta conjunta. Legalmente, ele não podia me contar nada, mas deu a entender que meu marido vinha transferindo dinheiro havia semanas. Todo o salário ia para uma nova conta. Todo bônus, todo pagamento de bico, tudo legal. Já que ele depositava primeiro em sua conta pessoal e depois transferia apenas a parte calculada para as despesas conjuntas. Meu celular foi cortado. Ele me removeu do plano no mesmo dia em que saiu do hospital. Estou usando o telefone da minha mãe para escrever isso, porque o meu aparentemente estava no nome da empresa dele. A pior parte foi quando a irmã dele finalmente respondeu minhas mensagens. Ela mandou dezenas de capturas de tela, mensagens entre mim e meu ex, trocadas há meses. Não só a do queria que fosse seu. Mensagens em que eu os comparava na cama, em que dizia que meu marido era seguro, mas entediante. Em que admitia que ainda olhava as redes sociais do meu ex toda noite. Você mesma mandou isso para ele, ela escreveu. No mês passado, quando estava bêbada. Queria mandar para sua amiga, mas enviou para ele. Ele nunca me confrontou, porque estava tentando fazer o casamento dar certo por causa do bebê. Eu não lembro de ter mandado, mas lembro de ter escrito. Atualização. Meu ex finalmente respondeu a minha mensagem ontem. Tenho namorada. Ela está grávida. Por favor, não entre mais em contato comigo. 3 anos. Ele está com alguém há 3 anos. Todo esse tempo em que eu sofria, sonhava e idealizava, ele vivia um relacionamento inteiro do qual eu não sabia nada. Quando perguntei a amigos em comum, disseram que achavam que eu sabia. Disseram que evitavam falar dela perto de mim, porque eu sempre mudava de assunto quando o nome dele surgia. Meu leite desceu errado. Por causa do estresse. A pediatra disse que minha filha perdeu muito peso e que precisaríamos complementar com fórmula, algo que mal consigo pagar. Minha mãe vive comentando que o bebê tem o nariz e o queixo do meu marido. Pelo menos você sempre terá essa lembrança, ela diz, como se isso fosse algum tipo de consolo. Procurei uma advogada sobre pensão alimentícia. Ela riu. Riu de verdade.
Ele abriu mão dos direitos parentais e você não contestou. Você mesma disse à família dele que ele te abandonou. Querida, você deu a ele exatamente o que ele precisava para nunca te pagar um centavo. Aparentemente há uma gravação do hospital. Imagens de segurança mostrando ele segurando o bebê, tentando me confortar, sendo um pai presente. E depois imagens dele saindo, logo após eu entregar nossa filha a outro homem. As anotações da enfermeira registram que eu estava consciente e coerente quando fiz essa escolha. Que meu marido perguntou várias vezes se eu tinha certeza de que queria meu ex ali. Minhas próprias palavras estão me destruindo. As mensagens no grupo de amigas em que eu dizia ainda amar meu ex. Os posts no Reddit sobre como saber se você se casou com a pessoa errada. Minhas buscas no Google sobre e se você ainda ama seu ex. Tudo datado ao longo da gravidez. Você documentou seu próprio caso de infidelidade emocional, a advogada disse. Ele poderia ter ficado com o bebê se quisesse. Considere-se com sorte. Sorte de estar com um bebê de 2 semanas que não consegue mamar direito. Sem renda. Morando com uma mãe que me lembra todos os dias que destruí minha vida por um fantasma. O irmão do meu marido mandou uma última mensagem antes de me bloquear. Uma foto dos stories do meu ex-marido. Ele estava em uma praia com uma cerveja na mão, sorrindo como eu nunca o vi sorrir. A legenda dizia apenas, novos começos. Enquanto isso, eu estou esterilizando mamadeiras às 3 da manhã, percebendo que nem sei o número de registro da minha filha, porque todos os papéis estão no nome dele. E foi ele quem cuidou de tudo. Liguei para o trabalho dele tentando conseguir um endereço para enviar documentos legais. O chefe foi frio. Ele pediu demissão no dia seguinte ao nascimento da sua filha. Disse que precisava recomeçar. Vendeu a caminhonete e as ferramentas por dinheiro vivo. Não disse para onde ia. Ontem, uma amiga veio me visitar, a mesma que tentava me convencer a fazer terapia por causa do meu ex há anos. Ela segurou o bebê enquanto eu chorava. Sabe o que é mais triste? Ela disse. Ele era um bom homem. Teria sido um ótimo pai. E você jogou tudo fora por alguém que te esqueceu no segundo em que você deixou de ser conveniente. Ela tem razão. Meu ex seguiu em frente enquanto eu construía uma fantasia em que ele ainda me esperava. Em que ter o bebê dele o faria perceber que éramos destinados um ao outro. Em vez disso, eu dei à luz o filho de outro homem enquanto desejava que fosse dele. E ele estava em casa com a namorada grávida, provavelmente escolhendo nomes. Escrevi uma carta para ele. Patético, eu sei. Implorando para que ao menos considerasse cocriar, relembrando nossa história. Quem respondeu foi a namorada dele. E ela foi gentil. Gentil demais. Sei que isso deve ser difícil para você. Ele me contou que você tem tido dificuldades para deixar o passado e achamos que o melhor é você focar na sua filha e em seguir em frente. Desejo tudo de bom para você. Achamos. Nós, ali. Eu me tornei um alerta, uma história que eles provavelmente comentam durante o jantar. Os pais do meu marido ligaram uma vez. A mãe dele chorava. Nós teríamos amado aquela menininha. Já tínhamos começado um fundo universitário, mas você deixou claro que não éramos bem-vindos. Ele nos fez prometer que não interferiríamos nas suas escolhas. Tentei explicar que foi um erro, que eu estava emocionalmente abalada, que precisava de ajuda. Ela me interrompeu. Você ligou para nós para nos virar contra o seu próprio marido enquanto ainda estava na sala de parto. Quem faz isso? Que tipo de mãe usa o próprio bebê como arma? Agora ela também me bloqueou. Minha filha nunca conhecerá os avós paternos porque eu quis machucar o filho deles por ter me deixado. A fórmula está quase acabando. Venho diluindo para render mais. O atendimento do WIC, Programa de Assistência, só é daqui a 1 semana. Minha mãe diz, é isso que você queria, ser mãe solteira, chorando por um ex. E ela não está errada. Continuo olhando as redes sociais do meu ex por contas falsas. A namorada postou fotos do ultrassom. Vão ter um menino. Os comentários são cheios de felicitações, pessoas dizendo que eles serão ótimos pais. Um comentário me gelou. Depois de tudo que passaram com aquela ex-maluca, vocês merecem essa felicidade. Ex-maluca. Sou eu. É isso que me tornei na história deles. Meu marido não postou mais nada. As contas dele agora são privadas. Pedi a uma amiga em comum para verificar. Ela respondeu, não, você já fez estrago demais. Deixe-o em paz. E é aqui que estou. 3 semanas pós-parto. Sem dinheiro. Sozinha. Sou conhecida como a mulher que destruiu o próprio casamento por um homem que não a quer. Minha filha chora a noite toda, e juro que o som parece com ele. O marido que teria amado essa criança, que se preparou para recebê-la, que só foi embora porque eu deixei claro que ele era minha segunda opção. Eu fui a vadia da história. Todo mundo sabe disso. A pergunta agora é se algum dia serei algo diferente na história da minha filha. Ou se ela vai crescer sabendo que o pai assinou os papéis de renúncia, porque a mãe não conseguiu deixar o fantasma do passado ir embora. Será que ainda faz sentido tentar ser uma pessoa melhor depois de já ter destruído tudo de bom que existia? Atualização 2. A namorada do meu ex apareceu ontem na casa da minha mãe com uma notificação extrajudicial. Ela devia estar com uns 5 meses de gravidez, radiante daquele jeito que eu nunca estive. Usava um blazer elegante, uma bolsa de grife, tudo que um dia imaginei que eu seria. Ela não gritou, não ameaçou. Só me entregou o envelope e disse, as ligações precisam parar. Aparentemente, eu tinha deixado 17 mensagens de voz no telefone de trabalho do meu ex. Não me lembro de ter feito tantas. A carta listava todas com datas e horários. A gravação em que eu chorava falando do nosso antigo apartamento. A em que eu dizia que o filho dele devia saber que tinha uma irmã. 3 em que eu estava bêbada, implorando para ele lembrar do que tivemos. Não sou insensível, ela disse, ajustando a bolsa. Mas você está assustando ele. Ele já teve que trocar de número 2 vezes. Minha mãe observava da porta, segurando minha filha no colo. O bebê estava inquieto e com fome, com manchas de fórmula na roupinha, porque eu tinha ficado sem roupas limpas. O contraste entre nós era impossível de ignorar. Ele nem paga pensão, eu disse.
Ela franziu o senho, confusa. O quê? Essa criança não é dele. Por que ele pagaria a pensão? Foi aí que eu desabei completamente. Contei tudo ali mesmo, em pé na varanda rachada da casa da minha mãe. Como eu me convenci de que ele voltaria. Como mandei mensagens durante a gravidez. Como deixei ele cortar o cordão umbilical achando que isso mudaria alguma coisa. Ela ouviu tudo em silêncio. Depois disse: você precisa de ajuda. De ajuda de verdade. Essa obsessão destruiu a sua vida. Quando ela foi embora, minha mãe finalmente disse o que vinha guardando. Vou ligar pro seu pai. Eu não falava com ele havia 2 anos. Ele tinha se casado com uma mulher da minha idade, e eu o cortei da minha vida. Mas a desesperança deixa a gente mais flexível, e minha mãe estava cansada de sustentar a mim e a um bebê com a aposentadoria. Ele veio no dia seguinte. Olhou ao redor, viu o caos da minha vida e a neta, num bebê conforto remendado com fita adesiva. Jesus Cristo, ele disse. O que você fez? Tentei explicar, mas ele já sabia. Cidade pequena, todo mundo sabia. A mulher que destruiu o próprio casamento por um ex que não a queria, que manipulou os papéis da guarda, que virou a família de um bom homem contra ele a ponto de ele fugir do estado. Vou pagar a terapia, ele disse. E 3 meses de aluguel em algum lugar. Depois disso você se vira. Ele segurou o bebê uma vez. Disse que ela se parecia comigo. Depois escreveu um cheque e foi embora. O melhor amigo do meu marido entrou em contato na semana passada. Não para reconciliar, para me avisar. Ele está conversando com um advogado sobre difamação, ele disse. As coisas que você contou para a família dele. As mentiras sobre abandono, ele tem provas. Registros do hospital, mensagens, tudo. Só estou te avisando porque ele está bravo o suficiente para realmente fazer isso. Acontece que meu marido não desapareceu numa praia. Ele foi para casa do irmão em outro estado. Conseguiu um novo emprego. Está namorando alguém, segundo amigos em comum. Ela faz ele rir, disseram. De um jeito que você nunca conseguiu. O advogado dele me enviou uma notificação formal. Se eu continuar dizendo que ele nos abandonou ou fizer qualquer declaração pública de que ele se recusou a cuidar da filha, ele vai me processar. A carta incluía capturas de tela das minhas postagens nas redes sociais chamando-o de pai ausente. Convenientemente sem mencionar que ele abriu mão dos direitos porque eu deixei claro que queria meu ex em vez dele. Tive que apagar tudo. Todas as postagens em que amigos me consolavam por ter sido abandonada. Todos os comentários sobre ele ter nos deixado no hospital. A verdade era pior do que qualquer mentira. Eu afastei um homem que me amava por outro que fingia nem lembrar que eu existia. A terapia que meu pai está pagando começou esta semana. A primeira coisa que a terapeuta perguntou foi: por que você achava que seu ex iria querer você de volta? Porque tínhamos uma história, eu respondi. Vocês tinham um passado, ela corrigiu. Ele tem um presente com outra pessoa. Ela me fez escrever todas as fantasias que eu tive com meu ex durante o casamento. Cada vez que imaginei ele no lugar do meu marido. A lista deu 3 páginas. Ela leu e perguntou: você alguma vez imaginou ele com outra pessoa? Ou ele estava sempre convenientemente sozinho nas suas fantasias? Ele nunca estava com ninguém. Sempre esperava por mim. Sempre disponível. Sempre pronto para perceber que eu era o amor da vida dele. Mesmo quando eu sabia que ele estava namorando, eu imaginava que terminariam. Eu criei uma realidade alternativa onde ele sofria por mim, como eu sofria por ele. Isso não é amor, ela disse. Isso é ficção. Minha filha está começando a se parecer cada vez mais com o pai. Os olhos, o formato das mãos, são dele. Minha mãe comenta isso o tempo todo. Sobre como DNA importa. Sobre como não dá para escapar de quem te fez. Entrei para um grupo de mães solteiras achando que encontraria solidariedade. Em vez disso, encontrei mulheres que realmente foram abandonadas, cujos parceiros desapareceram sem assinar papéis, que lutaram por pensão alimentícia e direitos de visita. Quando mencionei ter assinado voluntariamente a renúncia dos direitos parentais, uma delas disse: por que alguém aceitaria isso? Não consegui explicar que me senti aliviada quando ele ofereceu, que pensei que isso me libertaria para correr atrás do meu ex. Que fui estúpida o suficiente para acreditar que um pedaço de papel apagaria ele das nossas vidas. Meu leite secou completamente na semana passada. O médico disse que foi por causa do estresse e da má alimentação. Tenho vivido de cereal e do que minha mãe cozinha. O custo da fórmula é esmagador. Me inscreve em todos os programas de assistência que encontrei, mas ganho apenas o suficiente no meu trabalho meio período para nos desqualificar da maioria dos auxílios. Meu ex e a namorada dele fizeram a revelação do sexo do bebê no último fim de semana. Eu vi pelo Instagram da irmã dela antes de ela me bloquear também. Fumaça azul, rostos felizes, a mão dele na barriga dela. Do jeito que ele nunca tocou a minha durante o único susto de gravidez que tivemos anos atrás. Graças a Deus, ele disse naquela vez. Somos jovens demais para ter filhos. Mas aparentemente não éramos jovens demais para ela, não éramos despreparados demais, não éramos nada demais, exceto estar demais ligados a mim. O primo do meu marido, aquele do banco, me encontrou no mercado outro dia. Eu estava comparando preços de fórmula, calculadora na mão, tentando descobrir o que podia pagar. Ele perguntou sobre ela, disse baixinho. Não pra você, nunca pra você. Mas pergunta se ela está bem. Se ela estiver bem, diga a ele que ela está, respondi. Diga você mesma, ele devolveu. Ele não foi quem queimou essa ponte. Mas eu não posso. O aviso extrajudicial também o cobre. Qualquer contato poderia ser considerado assédio depois do que eu fiz. Depois das mentiras que contei. Depois de fazer a própria família dele acreditar que ele era um monstro por ter deixado uma mulher que passou o trabalho de parto desejando que seu bebê fosse de outro homem. Minha filha rolou ontem pela primeira vez. Primeiro marco. Fiz um vídeo pra ninguém. Minha mãe assistiu. Meu pai não visita. Os pais do meu marido nunca vão ver isso. Ela sorriu logo depois daquele sorriso grande e cheio de gengiva. E eu chorei porque ela nunca vai saber o quanto foi desejada por ele, pela família dele.
por todos que eu afastei correndo atrás de um fantasma. A terapeuta diz que estou evoluindo, que admitir essa fantasia é o primeiro passo, mas eu ainda sonho com meu ex às vezes. Ainda acordo esperando que escolhas diferentes tenham levado a outro caminho. Nos sonhos ele volta, diz que errou, quer criar minha filha junto comigo. Acordo e me deparo com mamadeiras, cartas de cessar e desistência, e a realidade de que eu escolhi isso em cada passo. Eu escolhi isso, e minha filha vai crescer no escombros de escolhas que ela não teve voz. Será errado eu ainda olhar o Instagram dele por contas falsas? Torturar-me vendo a felicidade deles enquanto minha filha dorme num berço de segunda mão? Ou será que isso é só o que eu mereço por destruir algo real por algo que só existia na minha cabeça? Atualização 3. Ontem nasceu o bebê do meu ex. Um menino, exatamente como queriam, com 3,2 kg. Perfeito. Sei disso porque uma ex-colega de trabalho parabenizou nas redes sociais antes de lembrar que eu poderia ver. Eu estava no supermercado quando soube. Novamente no corredor da fórmula, fazendo contas para ver quantos dias uma lata duraria. Meu celular vibrou e lá estava, ele segurando o filho. A expressão no rosto dele, pura alegria. A mesma expressão que imaginei que ele teria com nossa filha. Só que minha filha não é dele. Nunca foi. Nunca poderia ser. E eu joguei fora o pai real dela por essa fantasia. As sessões de terapia têm sido cada vez mais difíceis. Semana passada, a terapeuta pediu que eu levasse fotos do meu marido. Eu só tinha 3 no celular, 3 de todo o nosso casamento. Mas tinha centenas dele, do meu ex-capturas de tela das redes sociais, fotos antigas de quando namorávamos, até recentes salvas de postagens de amigos em comum. Mostre-me uma foto do seu marido segurando sua filha, ela disse. Eu não consegui. A única que poderia existir está nas imagens de segurança do hospital, pouco antes de eu destruir tudo. Minha terapeuta apenas assentiu e anotou algo. A paciência da minha mãe acabou na terça-feira passada. Ela estava limpando armários e encontrou meu vestido de noiva. Eu mantinha em perfeitas condições, gastando $300 em preservação. Mas por baixo dele, dentro de um saco de lixo, havia uma caixa com coisas do meu ex que eu escondi lá, ingressos de shows, seu moletom antigo da faculdade, um cartão de dia dos namorados de 8 anos atrás. Você guardou isso, mas jogou fora seu casamento, ela disse. Não foi uma pergunta. Naquela noite, ela me avisou, eu tinha 2 meses para arrumar um lugar só meu. O dinheiro do aluguel que meu pai pagaria serviria para um apartamento pequeno. Ela cuidava da bebê enquanto eu trabalhava, mas estava cansada de sustentar o que chamava de minhas ilusões. Na semana passada, o aviso extrajudicial foi ampliado. O advogado do meu ex enviou um aditivo. Aparentemente, eu vinha perguntando a amigos em comum sobre ele. Perguntas casuais eles pensaram, mas alguém compilou tudo e mostrou para a namorada dele. 23 vezes em 2 meses em que tentei obter informações sobre ele. Em qual hospital ela estava dando à luz? O nome que deram ao bebê. Se ele alguma vez falou de mim. Os amigos também cortaram contato, um por um, me bloqueando em tudo. A última mensagem que recebi foi brutal. Nós te apoiamos durante seu divórcio porque achávamos que você tinha sido abandonada. Não sabíamos a verdade. Pare de nos tornar cúmplices da sua perseguição. Perseguição? É assim que eles chamam agora. O advogado do meu marido enviou papéis na semana passada. Não por difamação. Algo pior. Ele quer formalizar o abandono. Tornar permanente e registro público que ele abriu mão dos direitos não porque não queria a filha, mas porque eu deixei claro que ela estaria melhor sem ele. Incluiu minha mensagem dizendo que queria que o bebê fosse do meu ex. As imagens do hospital, depoimentos de enfermeiras. Se eu assinar, está feito. Se eu lutar, ele apresentará tudo em tribunal. Registro público. Um dia nossa filha poderá ler tudo. Ainda não assinei. Não consigo me obrigar a tornar isso definitivo. Minha terapeuta diz que ainda quero manter controle, mesmo quando não há mais nada para controlar. No mês passado, o trabalho descobriu tudo. Cidade pequena. Todo mundo fala. Meu supervisor me chamou de lado e sugeriu que eu tirasse um tempo. Não pago. Não poderiam me demitir por eu ser uma pessoa terrível, mas podiam deixar claro que eu não era bem-vinda. Meus colegas pararam de almoçar comigo. Pararam de fazer contato visual. Um deixou uma impressão na minha mesa sobre casos de adultério emocional. Marcado com destaque. Agora trabalho à noite, repondo prateleiras em outro mercado. Salário mínimo, sem benefícios. Minha camisa manchada de leite e meu cabelo sem lavar combinam com o lugar. Minha mãe cuida da bebê e me envia fotos de todos os marcos que eu estou perdendo. O primeiro riso verdadeiro foi terça-feira, às 15 horas. Eu estava olhando iogurtes vencidos. A mulher do grupo de mães solteiras me confrontou semana passada. O meu ex realmente me abandonou. Foi embora quando eu estava com 8 meses de gravidez, esvaziou nossas contas, desapareceu. Luto há 2 anos para que ele reconheça que meu filho existe. Você tinha um homem que queria estar lá, ela disse. Que se preparou para seu bebê. Que só foi embora porque você o destruiu. E você vem aqui dizendo abandono como se fossemos iguais. Não somos iguais. Não sou mais bem-vinda ali também. Minha filha ficou doente semana passada. Só um resfriado, mas a febre subiu às 2 da manhã. Liguei para o plantão de emergência do pediatra. Pediram o seguro dela. Eu percebi que não tinha. Tudo estava no nome do meu marido. Ele cuidava de tudo isso. Tive que levá-la ao pronto-socorro. 4 horas de espera. Conta de $800 que eu não posso pagar. Ela precisava de antibiótico que mal podia pagar, mesmo com desconto de receita. A atendente da farmácia me reconheceu. Ela estudou com a namorada do meu ex. Ouvi dizer que eles acabaram de comprar uma casa, disse enquanto contava minhas notas amassadas. Um quintal grande para as crianças brincarem. Eu quis gritar que já sonhei com aquela casa, com aquele quintal, com aquelas crianças. Mas nunca foram sonhos sobre meu marido. Sempre sobre meu ex. Mesmo quando estava grávida de outro homem, imaginei aquela casa, aquele quintal com o pai errado na foto. O irmão do meu marido me ligou ontem.
Primeiro contato da família dele em meses. Pensei que talvez estivessem amolecendo. Talvez querendo ver a bebê. Vamos trazê-lo para cá, disse ele. Ajudar a recomeçar direito. Preciso que você pare de dizer às pessoas que ele te abandonou. Nosso negócio está sofrendo por causa das suas mentiras. A empresa de construção deles perdeu 3 contratos. O boato se espalha. Quem contrataria alguém que abandona seu bebê? Exceto que ele não abandonou. Eu o afastei e menti sobre isso. Os pais idosos dele recebiam ligações perguntando como poderiam ajudar um filho assim. A mãe dele teve um ataque de pânico na igreja quando alguém a confrontou. Assine os papéis, disse o irmão. Deixe-o ir. Você já não fez suficiente? Mas eu não posso. É a última coisa que nos liga. A última prova de que fomos algo um dia. Mesmo que esse algo tenha sido construído em eu amar outra pessoa. Atualização 4. O filho do meu ex voltou hoje do hospital. Eu sei porque passei de carro pela casa deles. Não pude evitar. Uma vez só, pensei comigo, só para ver. A janela do quarto tinha cortinas azuis, a silhueta de uma cadeira de balanço, o carro dele na garagem com adesivo, o bebê a bordo, a minivan dela ao lado. A vida que eu escrevi para nós se desenrolando sem mim. Fiquei tempo demais ali. Um vizinho começou a tirar fotos do meu carro, provavelmente para a ordem de restrição no prédio. Eu fui embora, mas as imagens ficaram gravadas. Aquela janela, aquela vida, aquele bebê que existe porque ele seguiu em frente enquanto eu fiquei congelada no tempo. Minha filha está cada vez mais parecida com meu marido. O nariz da mãe dele, o queixo do pai dele, traços que poderiam conectá-la à voz que queriam amá-la. Tios e tias prontos para recebê-la. Um pai que pintou o quarto dela de amarelo suave porque ainda não sabíamos o sexo. Eu vendi o berço semana passada. Precisava do dinheiro para a fórmula. Era o mesmo que meu marido montou enquanto eu mandava mensagens para meu ex sobre nomes de bebê. Ele foi tão cuidadoso, lendo cada instrução 2 vezes, certificando-se de que tudo estava perfeito, seguro. Eu mal levantava os olhos do celular. A mulher que comprou o berço perguntou por que eu estava vendendo algo tão bonito por um preço tão baixo. Quase contei a verdade, que não conseguia olhar para ele sem lembrar do homem que o montou, que beijava minha barriga todas as noites até encontrar aquelas mensagens. Que já tinha começado um fundo universitário antes mesmo dela nascer. Em vez disso, disse apenas que precisava do dinheiro. Ela olhou para minha filha no nosso apartamento minúsculo e depois para mim. Viu o julgamento. Mais uma mãe solteira que se meteu em uma confusão. Ela não estava errada. Minha terapeuta quer que eu escreva uma carta para meu marido. Não para enviar, apenas escrever, dizer tudo o que eu deveria ter dito em vez de deixar outro homem cortar o cordão. Em vez de ligar para a família dele, em vez de escolher um fantasma em vez da realidade. Comecei a carta 12 vezes. Cada versão soava mais patética que a anterior. O que se diz a alguém que você destruiu? Como pedir desculpas por fazê-lo acreditar que era a segunda opção quando ele foi o único que nos escolheu? O papel ainda está em branco, mas os papéis do divórcio não estão. A assinatura dele em todas as linhas. A minha ainda não consta. Amanhã é o exame de 4 meses dela. Vou ter que explicar por que ela não foi ao médico desde o pronto-socorro. Porque não tenho informações do seguro. Porque o histórico médico do pai dela está vazio. A recepcionista vai julgar. As enfermeiras vão cochichar. Mais uma estatística. Mais um conto de advertência. Atualização 5. A namorada do meu ex postou hoje sobre o primeiro sorriso do filho deles. Marcou. Ele não é de redes sociais, mas comentou 3 emojis de coração. A maior demonstração de emoção que vi dele em anos. Eu deveria parar de olhar, bloquear todo mundo, seguir em frente, mas não consigo. Ainda sou aquela mulher na sala de parto desejando que meu bebê fosse dele. Ainda sou aquela esposa mandando mensagens para outro homem enquanto meu marido pintava um quarto. Ainda sou aquela tola que achava que amor era o que sentia por alguém que a esqueceu. Minha filha merece mais do que uma mãe presa ao passado. Mas não sei como me tornar outra pessoa quando destruí tudo tentando me agarrar ao que eu era. A questão não é mais se eu sou a mulher idiota que destruiu a família. É se algum dia serei outra coisa. Assinei os papéis ontem. Todos. Os que tornam o abandono dele legal. Os que finalizam nosso divórcio. Os que significam que minha filha nunca terá legalmente um pai. Minha mão tremia tanto que a notária perguntou se eu precisava de água. O que eu precisava era de uma máquina do tempo. Mas só tinha uma caneta e o peso de todas as escolhas erradas que fiz. A reunião foi no escritório do advogado do meu marido. Ele não estava lá. Não está no estado há 6 meses. Mas o irmão dele veio buscar os documentos e entregar uma última mensagem. Ele quer que você saiba que está noivo. Estão planejando adotar. Ele vai ser um ótimo pai para o filho de outra pessoa porque eu garanti que ele não poderia ser para o nosso. Cheguei em casa e encontrei minha mãe fazendo as malas. Ela encontrou um condomínio menor perto da irmã dela. Um quarto. Sem espaço para uma filha que destruiu a própria vida ou para uma neta que lhe lembra diariamente o que poderia ter sido. Vou cuidar dela até você arrumar uma creche, disse ela. Mas não posso mais fazer isso. Te ver se destruindo enquanto esse bebê precisa de uma mãe de verdade. Ela me deixou um cheque. 3 meses de creche. Depois disso estou por conta própria. Atualização 6. A esposa do meu ex teve o bebê mês passado. Eu digo esposa porque eles se casaram no cartório 2 semanas depois do nascimento do filho. O anúncio saiu no jornal local. Vi enquanto organizava jornais no trabalho. Tive que me desculpar para vomitar. Eles se mudaram para uma casa maior. 4 quartos. Boas escolas. A vida que imaginei tão perfeitamente que esqueci que já vivia uma versão dela com outra pessoa. A ordem de restrição foi concedida no mês passado. 2 anos, sem contato, sem terceiros, sem passar pela casa deles. O juiz chamou meu comportamento de um padrão crescente de assédio nascido da incapacidade de aceitar a realidade. É isso que sou agora. Legalmente documentada como alguém que não aceita a realidade. Minha filha tem 8 meses.
Ela engatinha por toda parte, diz mamãe, mas eu sei que são apenas sons para ela. Sou a mulher exausta que ajeita mamadeiras e troca fraldas entre turnos duplos. Não a mãe que planejei ser quando sonhava com uma vida que nunca aconteceria. Soube por boatos no trabalho que a nova noiva do meu marido está grávida. Estão juntos há 4 meses. Ele a pediu em casamento com um anel que projetou para mim, o mesmo que retirou. Ela postou fotos nas redes sociais. Está radiante. Ele sorri. Parecem pessoas apaixonadas, não pessoas se contentando com escolhas seguras. Minha terapeuta perguntou se eu me arrependo de tudo. Cada escolha. Não, eu menti. Mas ela sabia. Me fez ficar após a sessão para escrever a carta ao meu marido. Aquela que nunca vou enviar. Levou 3 horas e 2 caixas de lenços. Escrevi sobre o quarto que ele pintou. Sobre as listas de nomes que ele fez. Sobre como falava com minha barriga todas as noites sobre estatísticas de beisebol porque tinha lido que bebês conseguiam ouvir. Eu escrevi sobre como deitava ali imaginando como nosso bebê seria com as feições do meu ex. O acordo de custódia é inquebrável. Ele não deve nada. Nenhum sustento, nenhuma visitação, nenhuma obrigação. Minha filha é legalmente filha sem pai porque eu quis que ela fosse de outro homem. Às vezes estranhos perguntam pelo pai dela. Eu costumava mentir. Dizer que ele nos deixou. Dizer que estava ausente. Agora só digo que somos nós duas porque a verdade é patética demais. Que ele queria ficar e eu o afastei. Que ele se preparou para ela e eu sonhei com outro. Uma velha amiga entrou em contato semana passada. Aquela que segurou minha filha enquanto eu chorava pelo meu ex. Ela está grávida agora. Casamento feliz, vida normal. Perguntou se eu havia procurado ajuda. Já é tarde demais para isso, respondi. Ela não discutiu. Apenas me desejou sorte e não voltou a mandar mensagem. Trabalho 60 horas por semana agora. Durante o dia num call center. À noite repondo prateleiras. Finais de semana limpando escritórios. Minha filha passa mais tempo na creche do que comigo. Quando vou buscá-la, exausta e com cheiro de produto de limpeza industrial, ela primeiro procura a cuidadora da creche. Meu ex e a esposa tiveram a festa de 1 ano do filho no último fim de semana. Grande celebração no quintal. Fotos por toda parte. O filho deles dando os primeiros passos. Bolos amassados no rosto. Cercados por avós, primos e amigos que escolheram permanecer em suas vidas. Passei o primeiro aniversário da minha filha sozinha. Minha mãe enviou um cartão. Meu pai transferiu $50. A família do meu marido não sabe quando foi. A festa foi eu cantando parabéns para um bebê comendo purê de legumes numa cadeirinha que comprei usada. Ela merece mais. Merece os avós que queriam amá-la. O pai que pintou seu quarto. As reuniões de família que ela nunca terá porque eu queimei todas as pontes perseguindo alguém que nunca quis reconstruí-las. Não olho as redes sociais do meu ex há 2 meses. A ordem de restrição inclui contato digital. Minhas contas falsas foram rastreadas e encerradas. É melhor assim. Viver na realidade em vez de me torturar com a felicidade deles. Mas às vezes ainda sonho. Acordo pensando que sou casada. Que meu marido está ao meu lado. Que nossa filha tem um pai. Então a realidade volta com força. Apartamento vazio, contas atrasadas, o silêncio de uma vida que escolhi por recusar o que eu tinha. Minha terapeuta diz que estou progredindo. Que assumir a responsabilidade é crescer. Mas qual o sentido de crescer quando você já destruiu tudo o que importava? Quando sua filha vai crescer sabendo que o pai escolheu a ausência em vez de lidar com uma mãe que amava um fantasma? Guardo uma foto no celular do nosso casamento. Meu marido me olhando como se eu fosse seu mundo inteiro. Eu era. Ele me disse isso uma vez. Disse que me amava desde nosso primeiro encontro. Disse que não conseguia imaginar a vida sem mim. Ele vive essa vida agora. Felizmente pelo que dizem. Nova noiva. Bebê a caminho. Recomeço com alguém que sabe que ele não é segunda opção. Alguém que não manda mensagem para o ex durante um encontro. Alguém que quer seus próprios filhos, não os de outra pessoa. Minha filha tem os olhos dele, castanhos com reflexos dourados. Ela nunca saberá disso. Eles vieram de um homem que leu livros de gravidez de capa a capa, que instalou cadeirinhas em 2 carros só para ter certeza de que estava seguro, que chorou quando ouvimos seu batimento cardíaco. Ela saberá que vieram de alguém que partiu, porque é mais fácil do que explicar que a mãe dela o afastou. Essa é a bondade na crueldade dele, deixar que eu seja a vítima na história dela, mesmo sendo a vilã na nossa. Tenho 28 anos, sou mãe solteira com 2 empregos, sem perspectivas, ainda pagando cartões de crédito pelos móveis do quarto de bebê que meu marido devolveu. Vivo num apartamento pequeno com uma filha que merece mais. Essa é minha vida agora. Aqui escolhi mensagem por mensagem, mentira por mentira, fantasia por fantasia. Enquanto um homem real me amava, eu amava uma memória. Enquanto ele construía nosso futuro, eu chorava meu passado. Enquanto ele se preparava para nossa família, eu queria que fosse de outro. Meu ex é feliz, casado, pai. Tudo que imaginei que ele seria comigo. Meu marido é feliz, noivo. Recomeçando. Tudo que ele tentava ser comigo. Eu estou aqui exausta. Sozinha. Tudo que eu nunca pensei que seria. Mas minha filha sorriu para mim ontem. De verdade. Estendeu os braços quando entrei na creche. Me chamou de mamãe e quis dizer isso. Não é a vida que eu queria. Não é a família com que sonhei. Mas é real. Ela é real. A primeira coisa real que escolhi em anos. Talvez isso seja suficiente. Talvez tenha que ser, porque segundas chances são para quem não destruiu a primeira. E histórias de fantasmas só são românticas até você perceber que se tornou uma delas. Vivendo no passado enquanto todos seguem para futuros melhores. Eu fui a babaca. Minha filha vai pagar por isso todos os dias da vida dela. E eu vou passar o resto da minha tentando ser a mãe que ela merece. Mesmo sabendo que nunca serei a mulher que o pai dela queria.